vamos explorar um pouco mais os dados arqueológicos trazidos por Fromm para pensar a destrutividade humana. Por volta de 7500 a.C., houve um assentamento que abrigou cerca de 10.000 pessoas e resistiu por 2.000 anos sem um único indício de guerra. Ao observar as reconstruções, notamos a ausência de ruas e de portas. As casas eram coladas umas nas outras e uma parede servia de apoio para outra. E se tornava um organismo vivo. No lugar de ruas havia uma construção única em que as pessoas caminhavam por cima dessas casas e essas casas ficavam abaixo dos pés. Seguindo a trilha de Erich Fromm, este seria o signo máximo daquilo que o Erich Fromm chamou de biofilia, do amor à vida. Não existia muralhas, não existia construções edificadas como fortes ou alguma coisa para que expulsasse os inimigos ou para a própria defesa, mas havia ali uma certa cooperação. Não há indicação de que possamos afirmar com certeza que existia ali violência institucional, Então havia uma cooperação entre essas pessoas e isso Erich Fromm argumenta que seria um ponto para pensar que a destrutividade humana ela não é algo inato. Sou Flávio Rodrigues, sou psicanalista e vou falar um pouco mais sobre Siqiao-Ryu, um assentamento que nos demonstra que existe uma possibilidade de convivência em que a cooperação é uma fonte de biofilia. Por exemplo, nos achados arqueológicos dos restos humanos como esqueleto, não há nenhum indício de violência. As construções elas eram feitas de forma esteticamente coloridas e harmoniosas, no sentido de que eram ocupações que seguiam a construção da outra. E isso fazia com que existisse uma construção única onde as pessoas caminhassem por cima delas. Uma arquitetura desenhada para a coabitação e não para a agressão e não para a exclusão. Em minha leitura sobre as estruturas de orientação sobre este assentamento, Siqiao-Ryu seria uma sociedade muito próxima daquilo que Erich Fromm chama de biofilia, uma sociedade centrada na vida. Tinha a igualdade de gênero como sendo um ponto importante, e isso Erich Fromm traz nos seus escritos, com várias esculturas de deusas que apontam para uma civilização matricêntrica, embora ainda se tenha muitas dúvidas sobre isso, mas assim, indícios demonstram que seria uma civilização em que existe sim um comando, uma hierarquia de certa forma, mas existe uma questão matricêntrica muito importante ali, em que as esculturas femininas, elas, por exemplo, não demonstram aquilo que em outras civilizações patriarcais demonstram, como por exemplo, seios à vista, vulva e as genitálias femininas sendo algo que transparecesse mais. Então a questão das deusas é bem importante. O correto é afirmar que não há evidências de violência explícita. Então assim, a gente não tem evidências, não dá para afirmar que não existia violência e não existia agressão entre as pessoas, mas assim, de forma explícita a gente não consegue perceber. Era um espaço de subsistência, de convivência compartilhada, isso sem dúvida, porque os telhados eles eram contínuos e de certa forma sempre havia uma ligação entre uma casa e outra. Então podemos perceber que nessa civilização a agressão que se encontra
lá naquela conceituação de Fromm sobre a agressividade, né, essa civilização seria uma agressividade ou um modelo de agressão, né, benigno, né, um instinto de defesa da vida, né, muito próximo àquilo que os animais têm, que seria uma agressão adaptativa. Né. Em contraste aos processos de militarização que só vão aparecer mais tarde, né, na Ásia Central, já no Neolítico Tardio, na região da China e no subcontinente indiano, Se Chao-Ryu não apresenta evidências claras de guerra organizada ou de instituições militares, ou uma instituição que fosse feita, ou algo que nos aponte para que existisse ali militares, que existisse uma instituição militar ou um militarismo, né, seja para defesa, seja para ataque. Isso a gente não consegue ter evidência. Né? Então esse tipo de agressão já que vem a partir da guerra, que a gente pode perceber num período posterior, né, não é não é uma agressão defensiva, né? Então ela trata-se do que podemos chamar de agressão maligna dentro da teoria de Erich Fromm, uma violência orientada para dominação, para disputa territorial e para submissão do outro, para subjugar o outro, né? Então, uma lógica que mais tarde vai se institucionalizar como uma expansão territorial e que sempre esteve profundamente associada à crueldade. Então, assim, a instituição da guerra nesse assentamento não é possível encontrar vestígios, né? Pode ser que posteriormente a gente consiga encontrar, mas até o momento não foi possível, e esse é um modelo de organização social matricêntrico em que existe uma cooperação entre os grupos de moradores, né? Então, assim, quando a gente vai pensar no período posterior, em que começa a se instituir uma lógica de disputa, uma lógica de acumulação, uma agressão maligna, a violência que deixa de ser defensiva e passa a ser instrumental, passa a se envolver em muitos casos, né, no prazer de destruir, no prazer no prazer em ser cruel, né? Mas os dados arqueológicos sugerem que essa lógica de destruição como um fim não aparece nesses assentamentos. Né? É importante que a gente lembre, né, que o Erich Fromm ele traz uma questão que é importante. Né? Quando a gente vai fazer a análise da agressão em Erich Fromm, ele se pauta por um materialismo histórico aliado à psicanálise freudiana, né? E ele trata o discurso de forma lateral, ele trata a linguagem de forma lateral, mesmo, né, ele dizendo que, por exemplo, nas organizações matriarcais, quando ele traz Barhofen, por exemplo, ele vai dizer que ao substituir o ventre como criador, né, ao se afastar da natureza, né, os caçadores e coletores estavam próximos da natureza e eles viviam do ventre da terra, vamos dizer assim, eles viviam da natureza. Tudo aquilo que a natureza lhes dava, eles viviam daquilo. Quando o ser humano passa a usar mais a razão, que esse é um ponto bem importante dentro da teoria de Erich Fromm, né, que ele passa a usar o intelecto, ele passa a criar, né, e esse é um ponto que a gente tem que ter muito cuidado, porque de repente a gente vai dizer que o matriarcal ou a mulher ela não raciocina, ela não pensa, né, mas não é nesse sentido. É no sentido da possibilidade biológica de criação entre o homem e entre a mulher, né? De gerar algo possível. Esse que é o ponto principal na leitura de Erich Fromm.
eu gosto de entender isso não desse ponto de vista biológico, do sentido de mãe terra, no sentido de natureza, da natureza criativa, mas eu gosto de entender isso no sentido da ruptura entre a simbiose que a gente tem perfeita entre nós humanos e animais humanos e natureza, quando a gente está num ambiente natural, né? A gente está em contato com a natureza e a gente consegue retirar para a sobrevivência tudo aquilo que a gente necessita. A gente não necessita mais do que aquilo que a natureza nos dá. Eu gosto de pensar na questão de que o ser humano como um todo, né? E aí eu coloco também as questões matriarcais, porque a gente vai ver que existe uma criação ali, uma criação simbólica muito forte, né? Um simbolismo muito grande. E o simbolismo está dentro do campo da linguagem, do campo do nosso uso do intelecto, né? Do uso da criação intelectual para formar, por exemplo, a ética dentro daquele grupo, para formar um conceito de regra para aquele grupo, um ambiente social. Então, assim, não dá para a gente desligar, né, o discurso da criação do discurso intelectual, né, da questão intelectual. E o Erich Fromm, ele dá uma resvalada, mas só que quando ele fala sobre isso, ele fala da questão em que nas sociedades matricêntricas ou matriarcais, vamos dizer assim, elas têm uma questão muito importante, é que nesse assentamento, vamos pensar nesse assentamento, que tinha a mulher como um centro ali, a violência era diminuída, né? Ou a gente não consegue perceber de forma explícita uma instituição social da violência, tá? E aí a gente entra na questão de que existe uma mudança de discurso quando entra o patriarcal ou o centro, quando o homem passa a instituir a força e ele começa a criar a partir dessa instituição da força. E esse que é o ponto de reflexão de Erich Fromm. É importante notar que o discurso sobre a destrutividade humana muitas vezes se afasta desse ponto central, né? A destrutividade não surge como um dado isolado na condição humana, mas como resultado da inter-relação complexa entre o indivíduo, né, a própria história dele, né, a cultura e as instituições sociais que vão se organizando de forma coletiva, né? Então, nesse ponto, quando a gente olha para Sichao Ryu, a gente vai ver que ali existe sim, né, um simbolismo, né? Quando a gente olha as construções e olha, por exemplo, a arquitetura, os ornamentos dentro, a gente vê que existe uma questão simbólica ali bem importante. E a linguagem está ali, as pinturas nas paredes, as cores que eram usadas. Então, dizer que quando o homem começa a usar a razão, ele passa a ser o criador do mundo, a gente começa a pensar que somente o homem, né? O homem sexo masculino, e não o homem no sentido que Erich Fromm coloca como sendo um homem, uma coletividade, o humano. Então, assim, esse é um ponto importante dentro da teoria de Fromm que a gente precisa sempre estar fazendo uma ligação com teorias do campo da linguagem, com teorias da linguística, com teorias do desenvolvimento humano a partir da subjetividade mais pontual. Porque o materialismo histórico vai buscar no concreto, no empírico, algo que exista ali para que possa se juntar como dados, né? Como psicanalista, eu não posso deixar de alertar que existe sim uma ruptura entre a simbiose humana, né, em determinado momento com a natureza, e ali em Sichao que a gente vai ver essa ruptura, né? Não é uma harmonia, é uma modificação do espaço,
né? Então a gente tem ali, o que é mais interessante ali é que a gente tem uma montanha inteira de sedimento artificial, né? Que o ser humano ia construindo as casas, e casas sobre casas, casas sobre casas, né? Isso é interessante, né? A artificialidade ali daquelas montanhas, né? Existe também cumes onde tem os dejetos, onde os dejetos eram largados, né? Por exemplo, eles tinham uma espécie de lixão, né? Que está sedimentado lá, e lá a gente pode ver, encontrar no sítio arqueológico o lixo que era produzido ali e largado lá. Então, assim, quando a gente pensar em Erich Fromm, a gente vai ter que pensar a partir do materialismo histórico, e quando ele fala dessa ruptura entre a natureza e a condição humana, ele quer dizer que existe uma consciência humana que se dá de conta de si mesmo, de sua fragilidade, e passa a agir a partir da razão, a partir do intelecto, tá? Então, cuidado aí em relação a essa questão em que poderíamos achar que o matriarcado não é simbólico, que o matriarcado ele não é intelectual, que o matriarcado não tem características linguísticas sofisticadas. Então, assim, a questão central aqui que o Erich Fromm coloca é que a destrutividade não surge num dado isolado, né, da condição humana, mas como um resultado dessa inter-relação. Quando essa relação se transforma, ela transforma também o sentido e a lógica, né? A lógica por trás da agressão. O uso da força se torna algo mais rápido, mais palpável, e isso entre o matriarcado e o patriarcal, a gente vai ver que o uso da violência está muito mais ligado ao patriarcal, e aí é esse ponto que a gente retoma Erich Fromm, né? Então, quando essa relação se transforma, né, o que a gente vai ver que o que em alguns contextos aparece como defesa da vida, né? Como defesa, então a agressão como defesa da vida. Em outros ela vai passar uma reorganização como uma dominação, uma conquista, né? E uma destruição deliberada. Então Erich Fromm vai dizer que a partir do momento que o homem se dá de conta, que o ser humano se dá de conta que ele constrói, ele deixa de necessitar da natureza de forma efetiva, porque ele pode construir coisas, ele pode modificar coisas, né? Então a gente tem ali a modificação de sementes, a questão genética, que já, assim, de forma intuitiva eles começavam reproduzir a genética, né? Eles percebiam que algumas sementes eram maiores, outras eram menores, então tudo isso é uma transformação do natural, né? É uma artificialização, porque nem todas essas sementes elas germinariam, e algumas dessas sementes se perderiam. O que o ser humano faz? Ele vai selecionando de forma intuitiva, e depois isso passa a ser uma aprendizagem, e esses achados arqueológicos, né, do assentamento de Sitio-Ryu sugerem então uma reorganização histórica, né? E essa reorganização histórica vem com um novo tipo de agressão, não que não se tenha dados anteriores, mas uma reorganização da agressão, né? Até onde os dados indicam, não se manifesta ali esse tipo de institucionalização da agressão, né? Que seria uma forma de pensar a própria guerra, né? Então a questão é se perguntar como se deu a passagem, né, entre um contexto de violência organizada, que não se opunha ao princípio social, e para períodos posteriores marcado pela guerra, né, e pela expansão do território e pela acumulação, né. O que eu observo não é uma mudança súbita, né, na natureza humana, mas um deslocamento dos discursos, nos discursos, nas formas de encarar, né.
E aí, para mim, na minha interpretação de Erich Fromm, né, quando ele fala que existe uma ruptura entre aquilo que é mãe, entre aquilo que a mulher consegue criar, né, que a mulher é a criadora, e o homem passa a ser o criador, ele faz isso a partir da força e promove uma nova lógica, um novo discurso, um deslocamento entre a interpretação da agressividade como sendo algo para adaptativo de proteção, para uma agressividade de acúmulo e de expansão territorial. Né? Então, ao longo do tempo, a violência ela passa a ser apresentada como algo inevitável, quase natural. Né? Então está associada muitas vezes à sobrevivência e o domínio do homem sobre a natureza, né? E ao progresso, à ordem em geral. Né? Mas esse enquadramento que transforma a agressão, né, que antes era circunstancial e defensiva, em um elemento da estrutura da organização social pela força, pelo mérito, por aquele que consegue, né, pelo poder, né, faz com que a gente pense que isso é natural porque vem de um corpo masculino, que é natural do homem ser assim, quando na realidade a gente viu que eles viveram por 2000 anos, né, sem ter nenhum tipo de guerra. E ali a gente há de imaginar que existiam homens e existiam mulheres. Né? Mas não havia ali uma institucionalização da agressão, né? Como forma de disputa de poder, como forma de disputa. Então não se tem assim, dentro desses assentamentos, não se tem assim uma casa que é mais luxuosa do que outras. Existiam sim ornamentos ali que eles conseguem perceber, mas não uma casa mais luxuosa que outra. Então não tem uma dominação, não tem uma hierarquia de poder tão explícita como se tem, por exemplo, no período medieval e assim por diante. Né? Então o que muda não é apenas a prática da violência, né? Mas o sentido que ela adquire. Né? Ela deixa de ser uma exceção e passa a se tornar um princípio organizador, uma lógica. Né? E aí existe uma emergência da agressão como estrutura de orientação, né? Como estrutura de orientação do caráter social. Né? Ou seja, quando a agressão passa a se organizar em torno da dominação e da conquista do território, entramos num outro regime, né? Um regime em que anteriormente, na lógica paleolítica de caça e de coleta, se torna de acumulação e de expansão territorial. Né? Assim como, na medida que eu vou expandindo, eu vou defendendo a minha propriedade privada. Né? E aqueles que quiserem morar dentro da minha propriedade devem me pagar tributos. Né? Então, assim, é nessa lógica que a gente vai caminhando já, né, para o acúmulo, né? Para o acúmulo, por exemplo, de pessoas como capital, o acúmulo de território como capital, né? Mesmo que aqui não funcione ainda como capital, mas existe uma mercadoria de troca. Né? Nessa lógica, a gente tem a destruição como um efeito colateral e essa destruição passa a ser um valor próprio. Né? Se eu posso destruir, eu tenho o poder de destruir, quer dizer que então as pessoas vão me respeitar por esse motivo e elas vão me temer, né? E elas vão garantir com que esse meu poder se manifeste e se constitua, né? Então, assim, em contraste aos assentamentos desse Chaoryuki, é significativo a gente pensar que posterior a esses assentamentos, a gente tem muitas guerras, até mesmo na mesma época ali, por volta de 6.000, 7.500 a.C., na China já tinha disputas por território, né? Mas ali o que se observa é uma competência voltada ao grupo, né? A vida em comunidade. Né? Então, assim, existe uma coletividade, né? Uma continuidade
da vida de forma cooperativa, em que as pessoas cooperavam entre si, né, e que o bem-estar do outro também era o meu bem-estar. Então, os contextos posteriores, né, a questão de que a gente pensar que ali o que valia era a competência da pessoa em determinado fazer, né, essa competência vai se tornar uma forma de dominação, e isso que é importante a gente pensar, né? O deslocamento da competência como admiração, eu admiro essa pessoa e talvez eu me aproxime dela por causa disso, né? Para que essa admiração se torne uma forma de dominação, né? Então esse deslocamento, eu acho que da agressão se torna o ponto-chave, né, da história social, da violência, da agressão maligna. Né? Então, historicamente, ocorre uma inflexão decisiva com o sedentarismo. Né? A necessidade da acumulação emerge, mas ela deixa de estar orientada para a coletividade, ela passa a ser progressivamente se concentrar o acúmulo para alguns grupos, né? E esses grupos que auto se elegem como gestores daquilo que sobra, daquele excedente. Então, é eles que são os donos, né? É porque eles têm a competência de gerir, né? Então, é importante que a gente entenda que a destrutividade maligna, ela não surge como um destino inscrito no DNA humano, mas ele se compõe dentro da história, né? Ele se constitui, né? Mas não como uma possibilidade que se atualiza em contextos que se vai se atualizando. Ele vai se constituir de forma diferente em lugares diferentes. Né? Então ele emerge quando as reorganizações históricas passam a privilegiar a acumulação centrada na imposição e centrada na exploração tanto da natureza quanto do outro como objeto de exploração. Né? Então essa é uma grande diferença entre como funcionava esse Chao Yu para a nossa sociedade atual. Né? E pensar também as sociedades posteriores que foram vindo posteriormente. Né? Então, a análise da destrutividade humana a partir de Erich Fromm demonstra que existe uma possibilidade de convivência e de prosperidade baseada na cooperação. Né? Ao menos até onde os achados arqueológicos falam desse Chao-Hyuk. Né? Então, permite que a gente possa fazer essa afirmação. Né? Esse é um ponto de referência histórica essencial. Que aí a gente pode pensar numa possibilidade de dizer que, olha, existia um povo que tinha uma população de 10 mil pessoas e que viveu por 2.000 anos sem evidências de violência institucionalizada, por exemplo, polícia, guarda municipal, né, militares, né? Então esse é um ponto importante para a gente pensar. Nos sugere que a destrutividade maligna ela não é um dado inevitável da condição humana, ela não está inscrita no nosso DNA, mas é um resultado de um sistema ou de sistemas específicos, né, de organização social e simbólica, né, que aí eu trago a minha experiência como psicanalista e a minha visão sobre aquilo que o Erich Fromm fala, né, em que existe uma questão da linguagem e da apropriação dessa linguagem como sendo a nossa capacidade de cooperação, né, e da cooperação tanto para o bem quanto para o mal. Né? E até onde os dados nos permitem afirmar, ali naquele sítio arqueológico existe uma ausência, né, de evidências de violência institucional ou de violência por prazer de destruir, ou pela conquista, ou pela aniquilação deliberada, ou por qualquer coisa que a gente possa colocar dentro dessa matiz que o Erich Fromm chama de agressividade ou de agressão maligna. Né? Então isso nos permite compreender que a agressividade ela não é
uma virtude, né, que se coloca em todos, evolutivamente, em todos os assentamentos ou em todas as cidades historicamente encontradas, né? Então a gente vai dizer que a agressividade não é uma virtude que está em todas as culturas e todos os ambientes sociais, né? A gente vai dizer que a agressão ela não é uma virtude universal em todos os povos, né? E o Erich Fromm vai trazer outros povos ali dentro do livro Anatomia da Destrutividade. Ele faz comparação aos tipos de sociedade A, B e C, em que a sociedade A é muito próxima de Sitchin-Hiruk, né? E a sociedade B é um pouco diferente, mas existe já uma competição, e a sociedade C é uma sociedade altamente competitiva e por isso altamente agressiva. Mas a gente pode pensar em recuperar a lógica da cooperação não como um retorno a Sitchin-Hiruk, né? Não vamos morar embaixo da terra, não vamos fazer casas coladas uma na outra, mas a gente pensar que existe uma forma, né, de organização humana e que já existiu, que parte da cooperação, né, de cooperar, né, e que talvez este seja uma natureza central do humano, que seria a cooperação e não uma agressão maligna, né? Continuamos então nas nossas análises sobre a teoria da destrutividade humana que está em Erich.